É o seguinte, como é que a gente explica que depois de Mariana teve Brumadinho? Então, é porque não teve outra que poderia ter acontecido. Na realidade, quando nós estamos falando de ruptura de barragem, ela é espetacular, e ela faz esse espetáculo dantesco, mas todo dia tem um bocado de gente morrendo dentro dessas indústrias que não é tão espetacular quanto a ruptura da barragem. Então, a questão é que esse sistema de mega organizações, eles precisam de uma função, de uma atribuição que está faltando no contexto. Deixa eu fazer uma explicação técnica que acaba ilustrando. Teve uma barragem no Lake Powell, nos Estados Unidos, isso foi em 1986, aproximadamente, em que 23 piezômetros que estavam protegendo a encosta que não poderia deslocar. Se aquela encosta deslocasse para dentro da represa, a água ia passar por cima da barragem e ia acabar com uma vila, uma cidade que tinha a jusante da barragem. 22 desses 23 estavam calmos, e um deles, do piezômetro, começou a anunciar que havia fragilidade na encosta. Ora, os técnicos olharam para aqueles 22 e disseram: está tudo certo, esse aqui está com defeito, porque está mostrando que vai romper a encosta e que vai causar o caos, mas é um sozinho. Acreditem, os 22 estavam quebrados, o único que estava funcionando era o 23º que estava avisando. Percebe a lógica do incidente? Ela inclusive transforma, ela brinca com a nossa capacidade de previsibilidade, de lidar com máquinas perigosas, com estruturas dessa natureza. Portanto, por mais que pareça ser seguro, haverá sempre a possibilidade de alguma coisa trair essa segurança. Tá. Por isso tem que se estar preparado, e é aí que se chama gestão para a resiliência. É a capacidade de nós, como humanos, vivendo nesse planeta feroz, seja por terremoto, por barragem, por vulcão, furacão, por contaminação de óleo no Nordeste, por fogo na Amazônia, nós temos a capacidade de responder e nos recuperarmos. E não depender só de que alguém vai fazer isso por nós. Portanto, esse é um mundo feroz e que ele nos traz e goza, debocha da gente a relação com a segurança que nós queremos ter quando mexemos com coisas extremamente inseguras. Tereza, eu estou aqui, você conclui, e eu vou girar aqui para a participação da plateia. Eu respondo assim, a pergunta foi: o que é que aconteceu para ter acontecido Mariana e ter acontecido? Eu vejo claramente algumas coisas. Primeiro, a impunidade. A impunidade, ela motivou que foi uma das causas, porque se tivesse sido devidamente punidos e presos e tudo, a Samarco poderia ter contribuído para não haver aquela promiscuidade e a criminalidade feita pela Vale com a Tuvsud em Brumadinho. A outra... Isso. Tudo. Multa, e a imprensa, né? A aplicação tudo. de multa. O máximo tinha que ter. Segundo ponto que eu acho, faltou responsabilização do Estado por causa daquelas histórias das licenças, de todos os atores que sabiam que tinha problemas e não foram responsabilizados também. Então, a máquina continua funcionando como se nada tivesse acontecido. E lá, no caso do feijão em Jangada, eu sei, porque eu, como conselheira lá do Copan, nós apontamos, tem problemas, as condicionantes a Vale e o Estado não escuta nada. Então... E continua assim, né? Porque em Brumadinho, eu tô aqui, ninguém foi punido, ninguém a mesma pagou coisa. Multa. A terceiro ponto que eu acho que as normas. Por exemplo, as empresas se automonitoram. Não existe qualquer controle social. Não existe qualquer possibilidade da sociedade ou de controles online. É tudo automonitora. Ela faz o que ela quer e ninguém fiscaliza. Então, isso é gravíssimo na questão das barragens de rejeito. Então, são 3 pontos que eu aponto que são as razões do que aconteceu Brumadinho e continua se repetindo. Estou falando dos funcionários da Vale e não estou falando de todos aqueles agentes de Estado que se apontou, que se avisou, que se disse que tinha que fazer uma auditoria, nem se sabia da barragem, e é o que eu falo.
se tivesse feito a auditoria, nem que fosse pelo princípio da precaução, será que não teriam descoberto que a barragem já estava a ponto de romper?